Boa tarde, Maria Laura Canini. Você é diretora da Human Rights Watch Brasil. A organização emitiu uma nota de repúdio à participação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na manifestação de ontem, uma manifestação claramente pró-ditadura militar. Eu queria saber como você avalia o que aconteceu ontem no Brasil, qual a sua posição, qual a posição da organização. É extremamente preocupante o que a gente vem vendo aqui no Brasil, especialmente culminando com a manifestação de ontem, na qual teve a participação do presidente da República, né? Essa é uma preocupação em dois níveis. Em primeiro lugar, o Bolsonaro repetidamente continua incitando a população a não cumprir as recomendações não só da Organização Mundial de Saúde, mas do seu próprio Ministério da Saúde, que vem tentando aí evitar a aglomeração e a circulação de pessoas para fins de combater essa disseminação do vírus no Brasil, né? Hoje, o vírus já alcança mais de 39 mil pessoas infectadas e mais de 2.500 pessoas já morreram em função desse vírus. Então, primeiro, essa insistência de levar na brincadeira uma questão tão séria que é a disseminação da Covid no Brasil. A segunda e mais grave ainda é a participação numa manifestação que ostensivamente defendia, né, a ditadura militar e o fechamento de instituições que são essenciais numa democracia, que é o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ao fazer isso, o Bolsonaro demonstra desprezo pelas instituições democráticas e ele celebra um regime que provocou um sofrimento indescritível para a população e ainda até hoje dos familiares de tantas pessoas, mais de 400 pessoas mortas e desaparecidas por esse regime brutal. Exatamente sobre isso, Maria Laura. Muita gente no Brasil falou que a resposta dessas mesmas instituições, do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso, teria sido um pouco mitigada, teria um pouco fraca demais essa resposta. Teve muita crítica nesse sentido. Você concorda? Como você vê essa questão? O Supremo deveria ter respondido com mais força? Eu acredito que, olha, nesse último mês que Bolsonaro tem tentado minimizar e efetivamente emitir, fazer políticas que obstacularizam, né, os esforços internacionais, os esforços do Brasil, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso têm tentado fazer seu papel, né? Não foi uma, foram mais 2, 3 vezes que o Supremo impôs limites e restrições às políticas do Bolsonaro, como, por exemplo, quando ele tentou abrir os templos, igrejas e lotéricas para a circulação de pessoas, e também quando ele tentou restringir o papel dos municípios e dos estados. Então, eu acredito que as instituições estão funcionando, estão respondendo, e obviamente, a expectativa de todo mundo, quando o Bolsonaro está junto numa manifestação tão antidemocrática, obviamente que a expectativa é que haja uma resposta à altura. Eu acredito que os ministros do Supremo têm respondido, o Congresso também, e a gente espera que isso não pare por aí, que eles continuem fazendo seu papel. E Maria Laura, a gente vê outros ataques às liberdades individuais e mesmo a pessoa no Brasil, por exemplo, a gente viu a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, noticiando, e depois outros veículos, os ataques aos profissionais da Fiocruz, as ameaças. Como que vocês da Human Rights Watch veem isso? Olha, esse exército que tem sido chamado do ódio, né? Que essas milícias, as pessoas têm chamado de milícias digitais, que são esses grupos que têm suscitado uma guerra entre narrativas no Brasil. Isso é muito perigoso, isso é muito muito contraproducente, né, para o debate de ideias e para a união da população no momento que é tão necessário. E quando essa mobilização do ódio se individualiza, às vezes até por uma manifestação do próprio presidente ou de pessoas que são próximas a ele, isso torna ainda a questão mais perigosa ainda, porque as pessoas são submetidas, né, a um monitoramento e a um ataque individual que é extremamente prejudicial à sua liberdade de manifestação e à sua liberdade de ir e vir. Então, a gente vive um momento de tensionamento e de ataques às narrativas e ao debate democrático de ideias que a gente vê com bastante preocupação no Brasil. Maria Laura, e você que tem experiência de uma organização internacional que olha, que tem um olhar
para o mundo, um olhar internacional como observação. Esse momento do Brasil, ele se assemelha a algum outro país no mundo cuja democracia estivesse em perigo em algum lugar? Você tem algum tipo de comparação possível na sua experiência na Human Rights Watch? É muito difícil fazer comparações, mas porque todos os países vivem, né, desafios, especialmente relacionados aos direitos humanos, de uma forma diferente. Mas não há dúvidas que o Bolsonaro, especialmente nesse momento de resposta a uma crise internacional, tem se assemelhado a governos que olham essa questão de uma forma mais autoritária, com menos liberdade de discussão e atuação, inclusive da imprensa e de outros pessoas e especialistas importantes nesse debate. Então, infelizmente, a gente vê com bastante preocupação que não parece que o Bolsonaro tem seguido o exemplo de líderes democráticos na Europa ou em outros lugares do mundo, né? E, pelo contrário, ele tem seguido exemplos muito... Ou na América Latina, isso, e exemplos muito ruins, que independem, inclusive, de partidos políticos ou de posição política. Você vê exemplos ruins dos dois lados do espectro político internacionalmente. Vamos falar, já que nós estamos conversando sobre direitos humanos, vamos terminar a entrevista falando sobre isso. A gente viu no domingo o presidente participando de um ato pró-regime militar. A gente sabe o que o regime militar, o que a ditadura militar fez com o Brasil. Por que você acha que a gente não digeriu, não metabolizou isso enquanto população no Brasil? Faltou um exercício de memória, faltou talvez terminar o projeto da memória da ditadura, do Brasil, não. Na sua opinião, por que a gente volta o tempo inteiro a população à questão da ditadura? Eu acredito que o Brasil fez um exercício de coletar histórias e fatos, e hoje existe um conhecimento muito maior. Talvez falte às gerações mais novas reconhecer a gravidade desse regime que, como a gente colocou na nossa nota, causou quase 5 mil representantes políticos destituídos, 20 mil casos de tortura, 430 e poucos casos de desaparecidos e mortos nesse regime que o Brasil implantou. Então, acho que falta a memória das gerações mais jovens e de gerações que não querem reconhecer que isso causou uma ruptura brutal num sistema de democracia que o Brasil vivenciou por uma época. Então, acho que o Brasil fez o exercício da memória, o que o Brasil não fez foi o exercício da responsabilização, assim como outros países da América Latina fizeram. Não houve punição, não houve realmente um acerto de contas com aqueles responsáveis por esse regime brutal. Maria Laura, para terminar, a democracia brasileira está ameaçada? A gente tem um presidente, um chefe do executivo que tem pouco apreço às instituições democráticas, mas as instituições democráticas, eu acredito que estão fazendo seu papel e continuam tendo que fazê-la. E a sociedade civil e a imprensa livre são essenciais para esse processo. Muito obrigada por conversar com a Rádio França Internacional. Você está em São Paulo, nós estamos aqui em Paris. Um grande abraço, Maria Laura. Abraço para vocês também e boa sorte aí com toda essa cobertura num momento tão difícil.